Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Vitor Moura da Lantal. No vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês uma introdução à China. Tá? A Lantal é uma empresa que trabalha justamente com essa ponte entre Brasil e China, empresas brasileiras e chinesas que queiram atuar um no país do outro. Então a ideia é, baseada na nossa experiência com os projetos, na minha experiência pessoal que moro aqui em Xangai, trazer para vocês hoje um apanhado geral sobre China no sentido demográfico, no sentido geográfico, um pouco da parte econômica e passar aí para vocês. Bom, então o primeiro dado que a gente vai trazer aqui para vocês, para a gente começar, é sobre a população. Acho que não é segredo para ninguém, a China é o país mais populoso do mundo e tem um total de 1,4 bilhão de pessoas. Isso significa quase 20% do total mundial, então em termos relativos significaria que 1 a cada 5 seres humanos é chinês. No comparativo rápido, o Brasil tem apenas 210 milhões de pessoas, que não é nem 3% do total da Terra. Então assim, para efeitos de comparação, a gente pode dizer que dentro da China, em termos populacionais, temos 7 Brasis. Sobre o território chinês, a China é o 4º maior país do mundo, atrás de Rússia, Canadá e os Estados Unidos, e o Brasil é o 5º. Em torno de 9,6 km² é o território chinês. E aí é muito interessante, porque assim como a gente acabou de ver que a população chinesa é 7 vezes maior do que a brasileira, o território só é 12% maior do que a gente tem no Brasil. E outra coisa que é outro fenômeno que dá para observar nos dois países é que a população não é distribuída de forma homogênea em todo o território. No Brasil, a maioria dos brasileiros mora perto do litoral. E na China, a esmagadora maioria dos chineses mora a leste dessa linha preta que vocês estão vendo aqui no mapa. Então, por exemplo, essa linha preta, a leste, à direita dela, representa 42%, um pouco menos da metade do território chinês. Mas nessa metade moram 92% da população. O que significa que a outra metade não tem quase ninguém, é muito pouco populada. Outro fato muito interessante de compartilhar com vocês é sobre o idioma. Na China se fala o idioma chinês, que é o mandarim. Mas o mandarim ele é apenas um dos idiomas falados dentro do território. Na China existe um estudo que mostra que a cada 50 a 60 quilômetros já se fala um dialeto diferente e muitos deles são completamente não relacionados ao mandarim. E a forma como o mandarim foi escolhido também é muito interessante. Aconteceu em 1912, na queda da dinastia Qin, que foi a última delas. Os fundadores da República da China, entre eles o Sun Yat-sen, que foi o mais famoso, se reuniram e estavam debatendo sobre a necessidade de se adotar uma língua oficial. E eles tinham duas opções. O mandarim, que é a língua vinda da região de Pequim, que tem relação com o mongol, com a língua que se fala na Mongólia e os dialetos locais, ou o cantonês, que se fala no sul da China, no delta do Rio da Pérola, onde fica Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, etc. São as duas regiões mais populosas. Para escolher, entre eles fizeram uma votação. E o mandarim acabou ganhando por uma margem muito pequena. Existem lendas, inclusive, que dizem que o mandarim ganhou apenas por 1 voto. E assim ali o mandarim se tornou a língua oficial na China. E aí, para além da diversidade linguística dentro da China, também existe uma diversidade étnica. Poucas pessoas sabem disso. Dentro da China existem 56 grupos étnicos diferentes. 91% da população pertence a um grupo só, que são o grupo conhecido como Han. Mas existem outros 55, entre eles os tibetanos e os uigures, que são mais famosos internacionalmente, e cada grupo tem suas próprias culturas e línguas e costumes e etc. E, inclusive, muitos deles têm uma população e desfrutam de grande autonomia na região onde eles vivem. Então, mesmo dentro da população chinesa, existe uma enorme diversidade étnica que é poucas vezes reconhecida. Agora vamos falar um pouco sobre as regiões, as divisões administrativas da China. A China tem mais de 30 divisões administrativas e elas têm 4 categorias básicas. Vou fazer um comparativo de como funciona no Brasil. A gente tem as províncias, temos as províncias autônomas, as municipalidades e as regiões administrativas especiais. As províncias normais funcionam como os estados brasileiros, semelhante. As províncias autônomas são regiões da China onde existe uma grande parte da população local pertence a um dos grupos étnicos que não é o Han, como explicado anteriormente. Ou seja, e elas são poucas delas, são a Mongólia Interior, Ningxia, Guangxi, o Tibete e Xinjiang. Essas regiões elas têm, por conta de uma grande população de uma minoria étnica, elas têm uma autonomia diferenciada.
Depois a gente vai para as municipalidades. As municipalidades são 4 cidades dentro da China que respondem direto ao governo central, ou seja, elas não pertencem a nenhuma província. É Xangai, Pequim, Tianjin e Chongqing. E por último, a gente tem 2 regiões administrativas especiais que funcionam em muitos aspectos como territórios independentes. Então, as pessoas que vêm dessas regiões têm outro passaporte, usam uma outra moeda e inclusive tem diferenças na legislação, que são Macau e Hong Kong, 2 regiões que eram colônias de poderes europeus anteriormente. Então, Macau era colônia portuguesa e Hong Kong foi colônia inglesa até a década de 90. Essas regiões até hoje pertencem à China, mas tem uma grande autonomia, inclusive, para ir da mainland China para Hong Kong se cruza uma fronteira. Então, na prática, a passação para serem completamente independentes. Agora a gente vai entrar um pouco na parte econômica. Eu queria começar falando do PIB chinês, tá? O crescimento econômico. Acho que todo mundo sabe que a China passou por um crescimento econômico sem precedentes nas últimas décadas, mas eu queria trazer um pouco de números para vocês entenderem o que realmente isso significa na prática, tá? Desde 1960, a China tinha um PIB de 60 bilhões de dólares naquela época, tá? Pelos dados de 2018, a China chegou a mais de 13 trilhões de dólares em 2018. De 60 bilhões para mais de 13 trilhões, isso significa que em 6 décadas a economia chinesa aumentou 200 vezes. 200 vezes. Nesse mesmo período, para exemplificar, o Brasil saiu de 15 bilhões de dólares em 1960 para 1,8 trilhões em 2018. Tá? A China hoje está representando já mais de 18% do total mundial e o Brasil representa um pouco mais de 2%. Então, realmente, esse crescimento, um aumento de 200 vezes na economia chinesa em 6 décadas, é algo que nunca se viu na humanidade antes. Outro indicador econômico, para além do crescimento do PIB, que é muito importante da gente observar, é a taxa de desemprego, como vocês podem observar aqui no gráfico. Tá? A China apresentou em 2018 uma taxa de desemprego de 4,42%. Isso é um número extremamente baixo, principalmente por conta da enorme população que a China tem. Para comparar com o Brasil, antes da pandemia, a taxa de desemprego brasileira já estava acima de 10%. E isso é muito importante para observar porque a China está hoje num movimento de transição na economia. A China eles estão no movimento de tentar se afastar das indústrias que criaram aquele estereótipo dos produtos made in China que todo mundo conhece. E a China tem focado cada vez mais em indústrias de alto valor agregado e no setor de serviços. Mas qual que é a consequência disso? Ao focar na automatização de indústrias ou em indústrias de maior valor, a necessidade de mão de obra ela cai. Então, existe um enorme segmento da população chinesa, da força de trabalho chinesa, que com o tempo vai perder o emprego pelo fechamento ou pela diminuição das dimensões das indústrias antigas. Então é um balanço que o governo chinês tenta, esse é o grande dilema atual. Como modernizar a economia, sabendo que isso vai causar um aumento na taxa de desemprego de uma população que já vai ter uma idade relativamente avançada e tem pouquíssima qualificação. Então, como modernizar a economia e ao mesmo tempo não deixar essa população que vai perder o emprego desassistida? Isso é um dos maiores desafios que o governo chinês tem hoje. E esse equilíbrio delicado eu acho que acaba sendo o ponto central do vídeo de hoje e eu queria fechar retomando ele um pouco. Então, ao mesmo tempo que existe um movimento do governo chinês para trazer a economia para as indústrias do futuro, de tecnologia, de alto valor agregado, de serviços, existe uma consequência. A China não chegou onde chegou com essas indústrias. A China chegou aqui com indústrias pesadas, com metalurgia e com todos os produtos que a gente conhece do Made in China. Mas o governo ele faz isso de várias formas. Ele investe nas indústrias que empregam mais, principalmente, por exemplo, a construção civil. É um setor muito forte na China. Infraestrutura. O governo despeja dinheiro para manter uma grande parte, a maior parte da população empregada. Mantém o salário sob controle para garantir que mais vagas sejam criadas, possivelmente para que as empresas privadas consigam contratar mais. Reduz a carga tributária em cima disso, tornando a contratação mais simples para as empresas privadas. E, ao mesmo tempo, pela outra vertente, controla os preços para que o salário relativamente baixo seja o suficiente
para uma boa qualidade de vida, porque assim como a China enriqueceu nas últimas décadas, as exigências do povo chinês também cresceram. Os chineses têm uma qualidade de vida maior e melhor a cada dia, a cada ano que passa, e isso não vai mudar. Então, é um equilíbrio delicado entre trazer isso para as novas indústrias e também conseguir manter a maior parte da população contente e que a qualidade de vida deles acompanhe o desenvolvimento econômico chinês. Então, para finalizar, eu queria retomar essa questão da estabilidade social, que é o foco inegável do governo chinês. Um pilar essencial para a estabilidade social é o baixo desemprego. Então, como é que a China mantém, numa população tão grande, apenas pouco mais de 4% de desemprego, que são níveis de países como Noruega, Reino Unido, Nova Zelândia? Eles fazem isso investindo em setores estratégicos. Então, o governo despeja dinheiro em indústrias que empregam muita gente, como a construção civil, infraestrutura e etc. Com uma alta empregabilidade nesses setores, ele garante quantidade de pessoas com emprego. E aí, existe duas coisas. Um controle dos salários por um lado, que garante que mais vagas sejam criadas principalmente por parte da iniciativa privada, e por outro lado um controle da inflação, que vai garantir que esses salários nominalmente baixos sejam suficientes para uma boa qualidade de vida, que também é fundamental para a estabilidade social. Então todos os movimentos que a China faz, principalmente agora com essa modernização da economia, sempre estão usando essa balança, ou seja, manter a estabilidade social do país enquanto provém constantemente um aumento da qualidade de vida para a sua população. Pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo, espero que tenham gostado. Meu nome é Vitor Moura, eu sou um dos fundadores da Lantau, eu moro em Xangai, aqui na China. A Lantau trabalha justamente com empresas brasileiras e chinesas que querem ir para os países, então empresas brasileiras querem abrir sua operação aqui na China ou só querem entender o mercado, querem encontrar fornecedores. A gente faz todos esses estudos para vocês. A Lantau tem uma equipe aqui que eu coordeno e temos uma equipe em São Paulo, no Brasil também. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, se quiserem saber como a gente pode ajudar o seu negócio a vir aqui para a China, a gente está deixando as informações de contato para vocês terem acesso. E, novamente, muito obrigado por assistirem.